Boa tarde, a paz do Senhor. Sou o irmão Flávio e trago a palavra de Deus para a tua vida. A palavra do dia de hoje está em Tito, capítulo 2, versículo 1. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, o Senhor quer falar comigo e contigo a respeito dessa santa palavra e dizer que o que é que convém à sã doutrina? O que convém à sã doutrina são doutrinas saudáveis. A doutrina que está revelada na palavra de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é fantasioso, aquilo que não é fábula, aquilo que não é inventado, aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que deve ser feito pelo servo, por quem está pregando, pelo pregador, pelo o professor, ou quem quer que seja que esteja manejando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a sã doutrina. E a sã doutrina diz tudo o que é bom, o que é saudável. Nada de ficar enganando o povo de Deus com promessas de bênção material, esquecendo do principal do Evangelho, que é buscar alma para o reino de Deus, é buscar os arrependidos, os pecadores que estão precisando da palavra de Deus, que a palavra de Deus, que é a verdadeira sã doutrina, é tudo de bom que nós precisamos. Então, temos que ver isso. As igrejas hoje estão deixando de lado a sã doutrina, porque tem líderes que ficam passando a mão na cabeça das ovelhas. Então, e com isso, elas vão deixando que eles se destinam ao inferno, porque vão passando a mão na cabeça e as ovelhas vão seguindo pelo caminho totalmente diferente do céu. Vão seguindo para o inferno, juntamente com seus líderes. Então, os pastores, os líderes, os obreiros, quem que for manejar a palavra de Deus, tem que ensinar o que é certo, tem que ensinar o que é correto. E principalmente, além de ensinar, tem que se mostrar como exemplo irrepreensível. Aquele que ensina, aquele que prega, tem que viver. As mulheres idosas, exemplos. Os anciãos, exemplos. As mulheres de Deus têm que ser exemplo. Tem que dar exemplo aos jovens, essa mocidade que está nas igrejas hoje. Eles têm que ser exemplo, tem que ter um exemplo. O exemplo maior tem que partir dos líderes, das pessoas mais experientes, que têm mais um tempo e conhecem a palavra de Deus mais um tempo. Então, se eles não forem alertados da sã doutrina, daquilo que é saudável, daquilo que é correto, eles não vão poder proceder correto, eles não vão poder ser exemplo para ninguém. Se nós, que pregamos a palavra de Deus, que manejamos a palavra de Deus, não formos exemplos para esse povo que está aí, carente da palavra de Deus, o que vai ser deles? Um dia, alguém foi lá e pregou a verdade para mim e para você. Então, a verdade deve ser pregada, mas também ela deve ser pregada e ela deve ser mostrada. Exemplo, né? Pregar e viver. Porque se você for à frente da igreja e pregar a verdade, pregar a sã doutrina e não vivê-la, não vai adiantar nada, porque você não vai ser exemplo para ninguém. Então a palavra de Deus diz que o presbítero, o bispo, o pastor, o obreiro, o diácono, todos nós que manejamos a palavra de Deus, primeiro de tudo tem que ser exemplos. As mulheres idosas, os nossos idosos, as mulheres de Deus, aquelas do conjunto de senhora, os jovens da mocidade, todos, sem exceção, temos
que falar somente o que interessa à sã doutrina. E a sã doutrina se resume-se na doutrina que faz bem, que é correta. Não ficar passando a mão na cabeça das ovelhas. Isso vai conduzi-las ao inferno, juntamente com quem ensinou. Então, pense nisso. Comece hoje aceitando ao Senhor Jesus como único verdadeiro Salvador e Senhor. E pregue a doutrina saudável, a doutrina da Palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho. Não aquele Evangelho só de bênção. Aquele Evangelho que exorta, aquele Evangelho que ensina e te leva para os céus. Comece hoje aceitando ao Senhor Jesus como verdadeiro, único e verdadeiro Salvador e Senhor. Deixa que Ele transforme tua vida, tua casa, tua família. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém consegue a salvação se não for por Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o único caminho para a salvação. E a salvação só vem pelo arrependimento dos pecados. E que para vir o arrependimento dos pecados é necessário que nós preguemos a sã doutrina, o Evangelho verdadeiro, aquilo que é saudável, aquilo que é bom ao povo de Deus, e não aquilo que faz comichão nos ouvidos, aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós temos que falar aquilo que Deus manda falar, a verdade, pregar a verdade, pregar a sã doutrina. Pense nisso. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém.